Olá, boa noite a todos. Autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. É com imensa satisfação que o Centro Universitário IESB agradece a presença de todos nesta quinta semana jurídica, que primeiramente tinha periodicidade semestral, agora anual, e consolidou-se com grandes discussões sobre os mais relevantes e atuais temas do mundo jurídico. É nesta semana que a comunidade jurídica deste centro universitário se reúne para debates de temas relevantes e há estudos também dos respectivos efeitos destes assuntos na estrutura organizacional, social e política do nosso país e também fora dele. As semanas jurídicas do Centro Universitário ganham cada vez mais destaque pelo brilhantismo dos renomados palestrantes que integraram o projeto, bem como pela virtude das reflexões realizadas e estimuladas entre os discentes e docentes. O tema desta quinta semana jurídica do Centro Universitário IESB é o marco regulatório dos grandes eventos esportivos, Copa do Mundo FIFA 2014, Copa das Confederações FIFA 2013, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Solicitamos a todos, por gentileza, que mantenham seus telefones celulares desligados ou em modo silencioso. Convidamos para compor a mesa desta noite as seguintes personalidades, como a presidente da mesa, a excelentíssima reitora, professora doutora Eda Coutinho. Tudo bom, professora? O excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, professor doutor Carlos Aires Brito. O excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, José Luciano Castilho Pereira. O excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Ibanez Rocha. A excelentíssima coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário IESB, professora doutora Ani Ávila. Destacamos ainda as ilustres e honrosas presenças dos professores Norberto Mosai, Jair Kreuer, Davi Lucchini, Érica Lenner e Marcos Arruda. Um agradecimento também da professora Ani ao empenho do aluno Pedro Camargo. Passo, portanto, agora a palavra à excelentíssima reitora do Centro Universitário IESB, professora Eda Coutinho. Boa noite a todos. É um prazer muito grande ter vocês todos aqui conosco e poder mais uma vez discutir problemas que são importantíssimos para todos os nossos alunos e para nós também. Eu agradeço a presença do nosso querido ministro Aires Brito, do nosso querido e presente aqui no IESB sempre, o presidente da OAB, professor doutor Ibanez Rocha, e também do nosso querido professor Luciano. Cumprimento a professora Ani, que é a responsável, junto com sua equipe, pelo sucesso deste evento. E não vou me demorar mais, porque os palestrantes são muito importantes para a gente se alongar com essa minha fala. Obrigada. Obrigado, professora Eda Coutinho. Para o Centro Universitário IESB, é um imenso privilégio assistir, a partir desse instante, a palestra sobre eventos esportivos mundiais e o direito interno sob o ponto de vista constitucional do ministro do Supremo Tribunal Federal, professor doutor Carlos Aires Brito. O ministro é professor do Centro Universitário IESB, é mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ocupou em Sergipe os cargos de consultor-geral do Estado, de procurador-geral do Estado, de procurador do Tribunal de Contas do Estado. Em 2003, foi nomeado ministro do STF.
é autor de diversas obras jurídicas e de poesia e é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Sergipana de Letras. Por favor, ministro. Obrigado. Boa noite a todos. Reitora Aida Coutinho, professora Ani, todos queridos amigos, também o ministro Luciano Castilho, grande figura de jurista e de humanista, o presidente da ordem, querido amigo, cidadão exemplar, doutor Ibanez. Eu confesso que quando fui convidado pela professora Ani Ávila, amiga a quem quero bem, e pessoa e profissional por quem tenho grande admiração, fiz parte da banca de doutorado da professora Ani, com muita honra para mim. Confesso que quando convidado para falar sobre esse tema jurídico, porque é um tema jurídico, do desporto, eu não digo que tremi nas bases, me permitam a coloquialidade da expressão, mas eu disse para mim mesmo, eu devo a mim mesmo uma reflexão um pouco mais detida sobre esse tema. Eu não, embora de antemão, sabendo que se trata de uma figura de direito constitucional, um instituto jurídico constitucional, eu praticamente nunca me detive, né, no estudo da matéria. Embora eu goste muito de esporte, joguei muito futebol quando rapazinho, e até já idoso eu jogava futebol. Mas eu tinha o tema, né, do desporto, que é sinônimo de esporte e desporte. O substantivo masculino desporto equivale a isso. Eu tinha como um tema pequeno, um tema, digamos assim, menor. Me perguntando até mesmo se a Constituição fez bem, se havia justificativa, né? Se a Constituição fez bem em trazer para o seu corpo normativo o tema do desporto. Mas, desafiado, né, para falar sobre o assunto e querendo corresponder à expectativa da professora Ani, comecei a refletir e hoje estou aqui me colocando à prova, né, na tentativa de trazer para os senhores algo de proveitoso, algo de útil, quem sabe de novidadeiro, seria até muito dizer isso, mas quem sabe aqui e ali uma angulação normativa nova, né, uma conceituação um pouco diferenciada. Em suma, estou aqui me colocando à prova. Vou falar sobre, pela primeira vez na minha vida, de professor, de constitucionalista, sobre esse tema, lá no Supremo, em 10 anos praticamente de judicatura, nunca tive a oportunidade de me debruçar sobre o desporto e comecei a fazer o que me cabia, né? Rastrear a Constituição, né? Desfilar pela passarela normativa da Constituição na expectativa de encontrar um suporte cognitivo sólido que me permitisse expor com clareza e, se possível, com didatismo, né, o tema. E a primeira ideia que me ocorreu, eu já antecipo o seguinte: eu fiquei maravilhado com o estudo do tema. Não é maravilhado comigo mesmo, evidentemente, mas com a Constituição. Com a Constituição. O tema é de suma importância em si mesmo e por afinidade com outros temas de grande relevância sistêmica. Mas, à medida que eu fui me assenhoreando da matéria, no plano do conhecimento cognitivo, portanto, eu fui me lembrando de algo que me parece uma sábia lição, que eu andei colhendo ao longo da vida e não sei exatamente a essa altura de que fonte subjetiva foi essa. Né? Foi essa que me transmitiu uma preciosa lição de vida. A lição é a seguinte: a perspectiva histórica, a perspectiva analítica, é assemelhada à perspectiva ótica, à perspectiva do fotógrafo. O que acontece com um bom fotógrafo?
né, ele precisa se colocar uma certa distância física do objeto na tentativa de obter um optimum visual, né, para que o alvo, né, o objeto da fotografia entre em foco, uma certa distância física. O clique é que vai revelar, o clique da máquina, se essa distância foi realmente adequada, ou se o fotógrafo não foi tão artista assim, porque a fotografia é uma arte. Algo da subjetividade do fotógrafo, como que se desgruda para se acoplar à objetividade do objeto a ser fotografado. E os dois compõem uma unidade que só o clique revela. De repente não se sabe, não é, quem é o fotógrafo, não é, qual a paisagem ou o alvo da fotografia, porque tudo fica uma coisa só. É como o dançarino e a dança, não é? De repente ninguém sabe quem é o dançarino, quando ele é virtuoso, ou uma dançarina, e ninguém sabe quem é a dança, porque tudo compõe uma unidade. Lembrando até Sartre, que dizia o seguinte: na matemática do amor, na aritmética do amor, tudo é diferente, porque 1 mais 1 é igual a 1. E isso acontece com o fotógrafo e o objeto de sua fotografia. A perspectiva histórica é assim também. Precisa de uma certa distância, mas não é de uma distância física, é uma distância temporal, para entrar em foco e assim possibilitar uma conceituação segura. A nossa Constituição está fazendo 25 anos. Quer dizer, que época boa, professora Ani, reitora magnífica, Eda Coutinho, que oportunidade boa, vem numa oportunidade boa, numa oportunidade magnífica, esse congresso, que vale como uma homenagem à Constituição, que está fazendo 1/4 de século. E nós temos todos os motivos, não é, para homenagear esse documento que vale por um atestado o mais importante atestado que nos pode ser conferido no plano da honra. É o atestado de que nós somos um país primeiro-mundista. Juridicamente, o Brasil é primeiro-mundista. E o atestado mais eloquente disso é esta Constituição, que consagrou como seu valor primeiro, valor continente e valor teto, a democracia. Graças a 25 anos de prática democrática, nós estamos atravessando um período de desenvolvimento econômico razoavelmente bom, até paradigmático no mundo, na turbulência econômica do mundo atual. Uma democracia que se consolida, né, mais e mais se consolida, uma imprensa absolutamente livre, né, um judiciário independente. Temos crises de existência, mas não temos uma existência de crise. E é diferente. Crise de existência é uma coisa episódica, pontual, não é, palatável, no ponto do enfrentamento. Agora, toda uma existência de crise significa o colapso cardíaco da própria ordem jurídica e a Constituição à frente desse colapso. Bem, e fui aqui, é o que eu vou fazer para os senhores, olhando em que contexto a Constituição falou do desporto. E encontrei no sumário uma primeira base segura de percepção da relevância do tema. É que o desporto ele vem associado aqui na ossatura da Constituição, né, na contextura formal da Constituição, no índice sistemático da Constituição, enfim, o desporto vem ao lado da educação e da cultura. Da educação, da cultura e do desporto. E realmente são temas afins. São irmãos, não é? Fraternos. Uma coisa puxando o outro. Há um ângulo da educação que tem a ver com o desporto. E há um ângulo da cultura que tem a ver com o desporto. Eu já vou explicar, não vou antecipar essa explicação, mas a partir da inserção. A partir da inserção, não é, sistêmica. Melhorou? Eu espero que a imagem também tenha melhorado.
a partir da inserção sistêmica do tema, eu comecei a ficar animado com a pesquisa que estava a fazer. Não é? A boa companhia. Vem na boa companhia o desporto, da educação e da cultura, que são, não é, a toda evidência, temas de primeira grandeza constitucional. Bem, aí saltei para o artigo 6º da Constituição e fui encontrar no rol dos direitos sociais a educação e a cultura, mas não encontrei o desporto. Encontrei os 3 coladinhos um ao lado do outro no índice, mas não encontrei no rol, na lista dos direitos sociais. O desporto não foi mencionado. O artigo 6º fala, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, a segurança, etc., etc., mas não falou do desporto. Não falou diretamente, mas falou indiretamente. Porque interpretar nas linhas da Constituição, compreender o seu discurso direto e imediato, qualquer pessoa alfabetizada sabe fazer. O que nos cabe como estudiosos do direito é interpretar nas entrelinhas e não só nas linhas. Ver o discurso implícito, tácito, entender o não verbal da Constituição e não só o verbal, e não só o explícito. E quando a Constituição inclui, não é, no rol dos direitos sociais o lazer, eu comecei a enxergar a figura do desporto ou do esporte. Por quê? Porque o desporto é lazer. Lazer não é um não fazer, um nada fazer. Isso é ócio. Não é? Aliás, o ócio é importante também, viu? Eu até homenageei os baianos todos, que tem uma especial predileção, no melhor sentido, pelo ócio. O ócio criativo, né? Basta falar de Caetano Veloso, de Dorival Caymmi, de Gilberto Gil, né? Do pai da Bossa Nova, que foi João Gilberto, em suma, de Gal Costa e Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Daniela Mercury, né? E por aí vai. Lazer é um fazer, não é um não fazer. Só que é um fazer prazeroso. Não é? É um fazer diletante. É um fazer, e é de dupla face. Tanto quem pratica o esporte, não é, está no âmbito do que a Constituição chama de lazer, como quem assiste à prática esportiva também está desfrutando desse bem jurídico chamado lazer. O lazer é de dupla face. Não é? Você vê um time de futebol jogando, os jogadores estão também ali, são profissionais muitas vezes, mas estão ali desfrutando de um lazer. Ele tem prazer com a prática esportiva. Todo desportista tem prazer com isso. E quem está assistindo até paga para assistir. É um lazer também. O lazer entrou na Constituição pela primeira vez no rol dos direitos sociais e trabalhistas. Como? Pela primeira vez nessa Constituição, na história do Brasil, é que quando o trabalhador entra em férias, a Constituição assegura a ele um ganho, um sobreganho, um plus remuneratório, chamado de terço ferial. Um terço do seu salário é pago ao trabalhador para que ele goze das férias substantivamente, qualitativamente, que ele passe a ter uma sobrepaga, um sobreganho, para gozar das suas férias, não só como um nada fazer, mas também como um fazer prazeroso, um fazer diletante, um fazer descontraído. E para isso é preciso dinheiro. Lazer custa dinheiro. Então o trabalhador é sobre-remunerado quando entra de férias para poder curtir não só o nada fazer, mas o fazer diletante que se chama lazer. Me lembrei agora de uma música não é de um baiano, é de uma paulista, Rita Lee, que disse o seguinte: nada melhor do que não fazer nada. Né? Porque o nada tem sentido. Eu não estou dizendo que o nada não tem sentido. Eu estou dizendo o nada
tem sentido. Né? E ela até arrematou magnificamente. Nada melhor do que não fazer nada, só para deitar e rolar com você. Quer dizer, melhor impossível. Né? Melhor impossível. Então, pelas portas do lazer, a Constituição já começou a falar do esporte. Aí eu continuei desfilando, né, pela passarela da Constituição, animadamente, e fui encontrar o lazer não, desta feita, o esporte, com esse nome de desporto, que é sinônimo perfeito, no artigo 24, dizendo assim: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, ou seja, é uma legislação em comum, né? É uma legislação concorrente, cada um deles tem poder para, em concomitância, né? Concorrentemente, em comum, disciplinar a matéria, estabelecendo um marco regulatório legal. A Constituição autoriza que o Estado, a União e o Distrito Federal, essas três pessoas federadas, mediante lei em sentido material, ou seja, lei genérica, impessoal, abstrata, estabeleça um marco regulatório do desporto. Está aqui com todas as letras. Artigo 24. Educação, cultura, ensino e desporto. O artigo 24 resgata o índice da Constituição, que coloca ao lado da educação, não é? e da cultura o desporto, acrescentando agora o ensino. Então, legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto, não como se fossem temas geminados, não vamos exagerar, mas temas afins. Um tem a ver com o outro, um suscita o outro em alguma medida, pelo menos no plano funcional. Bem, depois eu fui encontrar a mesma matéria, agora por um modo focado, constitutiva de uma específica seção, a seção de número 3, não é? Já no âmbito do título versante sobre toda a ordem social. E capítulo 3º, da educação, da cultura e do desporto. O título é o de número 8, né, da ordem social, toda a ordem social. O capítulo é o número 3, da educação, da cultura e do desporto, resgatando a lógica do índice sistemático. Os três temas sequenciadamente versados pela Constituição. Temas afins, portanto, da educação, da cultura e do desporto. Eu pergunto se o som continua chegando bem ou... Então, ótimo. Vou tomar só um golinho de café, um momentinho, no cru, sem açúcar. Estou vendo aqui o querido amigo repórter, que quando eu entrei aqui, ele me deu uma foto minha. E eu achei que a foto, vou fazer uma pausa aqui. Eu achei que ele fizesse de mim um Photoshop, porque eu saí muito favorecido na foto. Saí mais moço, e eu remeti para a minha cidade do interior de Sergipe, chamada Propriá. Lá havia um cidadão que pintava, não era fotógrafo, ele pintava bem, era um retratista. E ele ganhava a vida pintando retratos de prefeitos, de vereadores de toda a região. Minha cidade era um polo de desenvolvimento, digamos assim. Em torno dela gravitavam umas 5 ou 6 cidades menores e tinha uma certa pujança econômica e cultural. A cidade de Propriá, à beira do Rio São Francisco. Eu até prefiro dizer que o Rio São Francisco é que fica à beira da minha cidade. Mas, certa feita, ele exagerou na dose. Isso há uns 40 anos atrás, 45. Ele inventou o Photoshop. Viu? E ele fez um retrato de um prefeito e o prefeito saiu bem mais favorecido do que eu saí nessa foto aqui. E o prefeito era assim um pouco mais escuro do que eu, olhos bem pretos, e ele fez o prefeito de olhos verdes. Né? Aí o prefeito recebeu aquela foto ovalada, não é, na moldura, antigamente se fazia isso com vidro na
frente, né? Aí o prefeito, claro que gostou, mas ficou receoso um pouco e disse, olha, doutor Valfânio, ele não era formado não, mas era chamado assim. Olha, doutor Valfânio, eu gostei muito, vou lhe pagar, agora vamos convir. Eu não tenho olhos verdes. Aí ele respondeu, está aí um defeito da natureza que nós estamos corrigindo nesse momento. Esse daí, excelente, né? Bem, aí focadamente, a Constituição diz o seguinte sobre o desporto. É dever do Estado fomentar práticas desportivas. Daí porque nós estamos aqui no Brasil com pleno patrocínio do governo brasileiro, governo federal, governo estadual, governo municipal, governo distrital. Nós estamos vendo 4 mega eventos no Brasil, né, nos dias que correm e nos próximos anos. A Copa das Confederações, né, a Copa do Mundo, as Olimpíadas e as Paraolimpíadas, tudo no Brasil, com apoio integral, com políticas públicas, não é, bem definidas, orçamento, tudo às claras, à luz do dia, nas coisas do governo, nas coisas do poder, o melhor desinfetante é a luz do sol, não é? Já dizia Louis Brandeis, um ministro da Suprema Corte norte-americana, porque é dever do Estado fomentar práticas desportivas. E diz mais, formais e não formais. Formais são as organizadas, as estruturadas, as planejadas, as oficiais, objeto de competições públicas, não é fruto de um planejamento, de um método, e não formais, aquelas patrocinadas exclusivamente pelo próprio desportista, ou no âmbito de uma cogestão entre o desportista e o governo, e o poder público, e os clubes, e as instituições privadas voltadas para o esporte. E arremata a Constituição como direito de cada um. A esse dever do Estado corresponde um direito de cada um, de todos nós. E a Constituição está falando de prática desportiva, não é, como uma atividade física, seja individual, seja coletiva, como atividade física, exigente de um certo planejamento, de um certo método, porque não há atividade esportiva que não tenha seu método. Eu joguei futebol há muitos anos. Eu joguei futebol até uns 4 anos atrás, quando tive fazendo aqui um alto elogio, muita gente disse, como é que pode? Mas é verdade. Não, mas falar um pouquinho bem de mim. Eu fui há poucos meses a uma nutricionista e ela disse assim, ministro, eu estou fazendo aqui um teste com a sua musculatura. E o senhor é um homem musculoso. Claro que eu... Claro que eu adorei isso. Um homem musculoso. Pois é parente do fotógrafo. Aí eu disse, é um musculoso? Ele disse, sim. O senhor deve ter praticado esporte na sua juventude. Eu digo, sim. Inclusive, joguei futebol de salão 9 anos, até hoje, até 4 anos atrás. E ela disse uma coisa que me surpreendeu, é que o corpo humano guarda a memória da musculação. Que coisa interessante isso, né? Quando a gente pratica na juventude esporte, não é, fica beneficiado por toda a vida. Eu tenho 70 anos de idade. E ser chamado por uma moça de 35 anos, muito bonita e tal e qual. Não é, eu digo assim porque eu sou um poeta, né, e entendo que a obra-prima da criação são as mulheres. Me perdoe. E digo mais, quando Deus fez o molde da primeira mulher, ele percebeu que ali estava o marco da sua própria superação. E
tem mais, viu? Não se permitiu terceirizar. Ele mesmo foi quem fez o molde da primeira mulher. Bem, em suma, o esporte exige, como atividade física, né, exige método, exige planejamento, exige preparo, exige preparação. E aí, o esporte se torna o ponto de confluência do pensamento e também do sentimento. Vejam por quê. Primeiro, porque tudo que exige método, planejamento, preparo, está no plano da razão, né, da mente, da inteligência dita intelectual. Vejam que todo cientista ele é um metódico, ele planeja a sua atividade, né? Ele trabalha num plano pré-ordenado, ele pré-ordena cada um dos seus passos. Mas o esporte, ele envolve cada um de nós apaixonadamente, né? Emocionalmente. A gente se envolve com o esporte. Eu mesmo sou louco por futebol. Eu gosto de tudo quanto é esporte, agora, especialmente futebol. Eu aprendi que o futebol é um esporte coletivo extraordinário, porque a gente ganha espírito de equipe, ninguém joga sozinho, aprende a agredir, no melhor sentido, né, em disputa da bola, aprende a se defender, ganha um equilíbrio extraordinário. Todo jogador de futebol corre para frente, corre para trás, corre de lado, tem um equilíbrio em comum. Tem uma antevisão das coisas. Romário ficou de vir para aqui, talvez chegue ainda hoje. Não, ele disse que talvez viesse mesmo. Tá votando agora e talvez viesse, ainda hoje chegaria no final da palestra, quem sabe. Romário tinha a antevisão da jogada, ele tinha a antecipação das coisas, sabia tudo de futebol ali naquela grande área, né? Depois de Pelé, foi o único a fazer 1000 gols em todo o mundo. Então, esse instinto, não é, do gol, que é uma coisa instintiva, a busca do gol, esse espírito sadio, saudável de competição, tudo é produzido pelo esporte. Eu saía do campo de futebol, eu me lembro com 5 anos jogando futebol, me lembro nitidamente. Eu saía do campo de futebol para a biblioteca do meu pai. Eu era um devorador de livros, até hoje. Não é? Uma vez eu escrevi assim: ler, como eu gosto de ler, como eu leio sempre que posso, e como eu posso sempre que leio. E ler não dói, né? Como é prazeroso ler, como a gente viaja, como lendo a gente põe asas de condor na imaginação, né? Como a gente rasga novos horizontes e sobe ao Himalaia da própria consciência. Quer dizer, olha, quem gostar de ler está com tudo. Quem gostar de ler vai se dar muito bem na área do direito. O direito exige o hábito e o gosto da leitura. Entendeu? A sinonímia, o domínio da língua portuguesa, a facilidade de expressão, né? A leitura traz tudo isso. Quem lê fala de ordinário, fala corretamente, escreve corretamente, sem precisar decorar regras, nem de acentuação gráfica, nem de colocação de pronome, nada disso. Se é seletivo na sua leitura, termina falando bem, escrevendo bem, sem nenhum esforço. De sorte que eu vivia do campo de futebol. Veja como minha vida era boa, viu? Meu pai era juiz, poeta, era da Academia de Letras. Eu vivia do campo de futebol para a biblioteca. E até hoje não vivo do campo de futebol, mas até 4 anos atrás eu tinha uma casa de praia, tive que vender. O ministro do Supremo não ganha tão bem, né? Eu tive que vender para vender meu apartamento, vender minha casa de praia para comprar uma casa aqui em Brasília. E eu estou morando aqui em Brasília. E eu adoro Brasília, gosto muito daqui. Bem, e aqui está dito o seguinte, que nesse dever do Estado e nesse direito, né, que nos assiste, que assiste a cada um de nós, é preciso observar a destinação de autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Ou seja, a Constituição autonomiza as entidades desportivas e as associações, tanto quanto à sua organização, quanto à sua operatividade, quanto ao seu funcionamento.
A Constituição diz mais: a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, que é aquele promovido na escola, e para do desporto de alto rendimento, em casos específicos. Bem, aí já é o desporto altamente competitivo, não é? Já é o desporto das Olimpíadas, por exemplo. Antigamente se dizia assim, e eu hoje digo para mim isso ainda. Antigamente se dizia, e eu digo para mim, e é um bom conselheiro, é o seguinte: o que eu preciso ser, o que eu preciso ter, é o entusiasmo dos amadores e a competência dos profissionais. Se eu conseguir reunir o entusiasmo dos amadores, os amadores não ganham nada, e a competência dos profissionais, esses ganham, eu estarei com tudo. Né? Até hoje eu procuro ser assim. Os gregos diziam o seguinte: entusiasmo é Deus dentro da gente. A pessoa entusiasmada tem permanentemente Deus dentro dela. A pessoa entusiasmada é a pessoa envolvida, é uma pessoa vertebrada, é uma pessoa militante, é uma pessoa que gosta do que faz, não é? Que faz do seu dever um prazer, que não se cansa de trabalhar. Claro que desde que bem remunerado, né? A preferência é a remuneração. E aí, eu aprendi também 3 conselhos que têm a ver com esporte. Aprendi que há 3 coisas na vida, que se você seguir essas 3 coisas, aqui uma pessoa razoavelmente de minha idade é Luciano Castilho. Um pouquinho mais, eu até fiquei feliz com essa resposta. Eu aprendi também 3 coisas, além dessa de que é preciso reunir o entusiasmo dos amadores e a competência dos profissionais, há 3 conselhos que são infalíveis. Primeiro, comer pela metade. E eu tenho um físico razoavelmente bom, não é? Comer pela metade. Comer pela metade. Segundo, andar em dobro. Ou seja, se exercitar em dobro. E terceiro, rir em quádruplo. Entendeu? São 3 conselhos maravilhosos. E hoje há médicos que dizem o seguinte: só uma coisa é melhor do que o riso. Só uma coisa é melhor do que rir. Gargalhar. Entendeu? E eu gosto de gargalhar também. Bem, aí diz a Constituição: tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Ou seja, o amador e o profissional. O amador tem preferência sobre o profissional. E, finalmente, proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Metodiza, planeja, prepara a sua atividade, você está num campo científico. Mas quando você se envolve com o que faz, se deleita com o que faz, requinta com o que faz, não é? Se torna um artista no âmbito do esporte, você pratica o esporte com arte, não é? Aí você junta ao quociente intelectual alto, o quociente emocional também alto. O esporte é frequentemente uma paixão. Nos excita, não é? Nos incita ao manejo desse lado direito do cérebro, que é o lado mais importante da gente, não por acaso chamado de lado feminino, que é o lado artístico. É o lado onde espoca, estala o feminino raio da arte. Entendeu? É o chamado lado feminino porque irriga mais o cérebro. E o cérebro mais irrigado, lado direito, o hemisfério direito do cérebro, o cérebro mais irrigado, ele é mais criativo, ele é mais ousado, ele é mais corajoso, ele é mais inventivo. Entendeu? E o esporte é, por definição, não é? Sentimental, emocional, criativo, apaixonante. E aí o desporto se torna um ponto de confluência do QE e do QI, da ciência e da arte. O Barcelona hoje, time de futebol, joga com ciência e com arte. Quem assistiu aquela partida há pouco tempo do Santos com o Barcelona no Japão, decidindo, foi no Japão? Acho que foi, decidindo o campeonato mundial. Eu experimentei uma das piores frustrações da minha vida. Eu que vi o Santos de Pelé foi um alumbramento, como diria Manuel Bandeira. Era puro encantamento, inigualável. Maradona nem chega aos pés, né? Messi também não pode ser comparado a Pelé.
Pelé era absolutamente incomparável. Era um artista, um virtuoso. Eu vi o Santos humilhado, mas humilhado pelo Barcelona. Parecia uma criança baixando os braços para ser esmurrado por um adulto. Né? Por quê? Porque o Barcelona conseguiu conciliar ciência e arte. Impressionante como essa combinação foi feita. E o esporte e o desporto se presta muito, muito para isso, para essa combinação de planejamento e de criatividade, espontaneidade. E há certas práticas esportivas que servem como referência para a identidade do próprio povo brasileiro. Quando você fala de futebol, em qualquer lugar do mundo, você está falando do povo brasileiro, da nação brasileira, da identidade brasileira, da história brasileira. E, ultimamente, voleibol, né? Com José Roberto Guimarães, que é um super técnico, dirigindo as meninas, como se diz na gíria do futebol, e o outro técnico é, como é o nome dele também, um gênio. Não, Bernardinho. Bernardinho, que foi jogador de futebol, de vôlei, não foi lá tão brilhante, mas conseguiu uma medalha de prata numa das Olimpíadas. Mas ele é genial como técnico de voleibol. Então, em certas práticas esportivas, há uma identidade instantânea entre elas, não é, e toda uma população. Agora, a Constituição, como marco regulatório direto e imediato da mais alta hierarquia do desporto, ela causa também em cada um de nós um tipo de reflexão um pouco delicada. É que o esporte em geral, sobretudo o formal, o organizado, não é? Pense nas Olimpíadas, pense numa Copa do Mundo, ele pressupõe um planejamento por instâncias internacionais. E aí é preciso conciliar o direito interno brasileiro com direitos externos. O marco regulatório da nossa soberania como que fica um pouco quebrantado. É preciso conciliar as soberanias, sem que a gente se sinta diminuído com isso. É porque nós nascemos para nos comunicar. Aristóteles dizia, ninguém vive, todo mundo convive. Todo mundo se informa para, a partir das informações obtidas, se relacionar melhor, conviver melhor, se comunicar melhor. Não por acaso se chama esta sociedade planetária de hoje de sociedade da comunicação, porque nós existimos para nos comunicarmos ou nos comunicar. Existimos, no plural, para nos comunicar no singular. E o esporte é um fator, um elemento extraordinário de comunicabilidade planetária. Não é? Cumpre esse papel de congregação de comunidades planetárias para a agregação de valores. Você congrega pessoas para agregar valores. E o esporte cumpre como nenhum outro esse papel. Sabem qual é o esporte mais apreciado do mundo? O mais apreciado do mundo? O que polariza maiores atenções, o que mobiliza maior soma de recursos e que é mais transmitido, né, pelos meios de comunicação de massa? O futebol. É o maior de todos, é incomparável. E o Brasil se notabilizou por conquistar cinco Copas do Mundo. Pelé conquistou 3. Nunca se viu isso. Pelé foi 12 vezes campeão pelo Santos. Pelé foi 2 vezes campeão mundial, interclubes. E Pelé foi 3 vezes campeão do mundo. E fez 1.300 e bote força, gols. Quer dizer, então, há uma referência imediata do futebol com o Brasil. E há uma dimensão do processo educacional, eu vou terminar, que tem tudo a ver com o desporto. Qual é a dimensão? É que se você abrir o artigo 205 da Constituição, vai encontrar o seguinte, que 205, que a educação se destina, é direito de todos, não é? É dever do Estado, da família, mas ela tem 3 objetivos.
o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento pleno, físico, psicológico, espiritual, profissional, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O desporto tem tudo a ver com o desenvolvimento pleno da pessoa, porque o desporto está muito bem retratado num aforismo, né, num ditado latino, que todo mundo aqui sabe de cor e salteado. Mens sana in corpore sano. Mente sadia em corpo sadio. Só se tem mente sadia a partir de um corpo sadio. Claro que há pessoas que não podem praticar esporte com regularidade, até porque pode padecer aqui e ali de uma deficiência física, pode experimentar uma limitação maior. Mas, de ordinário, não é, o preparo físico predispõe a pessoa para uma boa saúde física e uma boa saúde mental. É o contrário do que disse René Descartes. René Descartes diz o seguinte: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existe. Colocou ênfase na mente e separou radicalmente a mente do corpo, no que fez um grande mal à humanidade. Devemos aprender lição de casa. E lição de casa é o que vem imediatamente. O corpóreo é mais importante do que o incorpóreo. O perto é mais importante do que o longe. O raso é mais importante do que o fundo. Você não chega ao profundo se não começar pelo raso. Não chega ao longe sem começar pelo perto. Não chega ao abstrato sem começar pelo corpóreo. Não chega ao refinamento mental sem começar pelo corpo. Isso é lição de casa. Cuide dos seus instintos. Observe os seus instintos, porque eles são a primeira manifestação do ser humano. Depois observe cada um dos seus 5 sentidos. Depois observe seus sentimentos. A gente sente antes de pensar. O feto sente, ele não pensa. O pensamento já é um refinamento, já é uma elucubração, já é uma configuração neural ou neuronal um pouco mais refinada que sobrevém ao parto. Mas o sentimento não. As pessoas de sentimento valem mais do que as pessoas de pensamento. Porque o sentimento abre os poros do pensamento. E não é o pensamento que abre os poros do sentimento. E é do casamento por amor entre sentimento e pensamento que se pode partejar o rebento da consciência, que já é o clímax, né, o ponto mais alto da evolução humana, ali, vizinha de porta a consciência da pura espiritualidade. Então, o esporte nos coloca nessa valorização primária, primeira, do corpo. E é preciso cuidar primeiro, antes de tudo, do corpo. Santo Agostinho dizia, sem um mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus. Entendeu? E quem não monta bem no estribo dos 5 sentidos, perde o bonde do 6º. Entendeu? É preciso cuidar daquilo que está mais próximo, mais imediato. Quando Cristo disse, Mateus primeiro os teus, ele não foi nepotista, não. A intenção não foi praticar o nepotismo, não. Diz, olha, cuide primeiro dos que estão próximos de você, sua mulher, seu esposo, seus filhos, seu companheiro, sua companheira, não é? Seus vizinhos, seus parentes, seus concidadãos. Olhe primeiro o que está mais próximo. Bem, e aí o desporto nos coloca, não é, já numa nova confluência. É a confluência do corpo e da mente. Mens sana in corpore sano. Isso eu extraí da Constituição. Eu tentei revelar a vontade objetiva da Constituição, não a minha vontade subjetiva, porque o papel do intérprete é fugir do voluntarismo, né? Fugir da subjetividade exacerbada. Nietzsche dizia, o contrário da mentira, melhor dizendo, o contrário da verdade não é a mentira. Nietzsche dizia isso. O contrário da verdade não é a mentira, são as nossas convicções. Quando nós nos encastelamos nela, nas nossas convicções, nelas, nos aferramos a elas, cegamos para tudo mais e, por um modo voluntarista, quando a verdade se nos apresenta, a gente opta pelas nossas convicções e dá as costas à verdade. Daí Cristo haver dito, né? Conhecereis a verdade
e ela vos libertará. Vos libertará de vós mesmos, de nós mesmos. E nós precisamos nos libertar de nós mesmos para ter a coragem de enterrar ideias mortas. Muito obrigado. Bem, agora estamos aqui aguardando as perguntas. Quem quer começar? Vamos trocar de Olá, boa noite. O meu nome é Mike, eu sou aluno de Direito do segundo semestre. Essa pergunta, na verdade, eu gostaria de fazer ao deputado Romário, mas infelizmente não chegou a tempo, né? Eu gostaria de repassá-la ao senhor ministro. Em uma entrevista, já não sei quanto tempo, o Romário disse a um apresentador Cajuru que a Copa do Mundo no Brasil seria um dos maiores roubos que essa nação viria. E a gente vendo hoje o Estádio Nacional Mané Garrincha, com o orçamento previsto entre 700 milhões e hoje passando de 1 bilhão e 500 milhões de reais, gostaria de saber do senhor como que o senhor enxerga isso e se hoje o Brasil necessita, de fato, de uma Copa do Mundo ou de uma saúde e uma educação melhor preparada, melhor desenvolvida. Excelente. Excelente intervenção. Quase que eu diria, me botou numa saia justa. Mas não. Na verdade, eu tenho resposta para isso. É o seguinte. A Constituição cuida de saúde. E o faz magnificamente, viu? Cuida de educação também magnificamente. Quais são os primeiros direitos sociais? Educação e saúde. Está lá no artigo 6º. Agora, cuida também do desporto e exige que o Estado assuma o desporto como um dever. E o correlato, né, e um dever a que corresponde o direito de cada um de nós. O nosso desafio, como é seu nome? Maicon. O nosso desafio, Maicon, é transitar da melhor normatividade para a melhor experiência. No ponto de largada da normatividade jurídica, né, o direito é o conjunto de regras do jogo da vida, né, social, ao lado, naturalmente, da moral, da religião, da etiqueta, tudo que é normativo. Mas o direito é, como dizia Tobias Barreto, é o modus vivendi possível. O direito, von Ehring dizia, é o próprio complexo das condições existenciais da sociedade. Ele é uma ordem normativa garantida, né, reforçada. Você tem o direito de bater as portas do judiciário e postular aquilo que entender fazer parte do seu patrimônio subjetivo. Nós não padecemos de déficit de normatividade. A nossa normatividade é muito boa. A Constituição e o direito brasileiro nos propiciam superávites crescentes, cumulativos, de normatividade refinada. Nós somos um país primeiro-mundista, rigorosamente um país primeiro-mundista do ponto de vista jurídico. Agora, nós temos grandes desafios, temos grandes defeitos históricos. Para que você tenha uma ideia, Maicon, o padre Antônio Vieira, falando sobre os governadores gerais, dizia assim, num trocadilho muito bem posto e atualíssimo, da mais enxuta contemporaneidade. O padre Antônio Vieira dizia assim, os governadores chegam pobres às Índias ricas. Isso aqui era chamado de Índias Ocidentais, não é? Colombo morreu sem saber que havia descoberto a América. Ele disse, os governadores chegam pobres às Índias ricas e retornam ricos das Índias pobres. Ou seja, eles eram saqueadores. Deixavam isso aqui no casco. Ulisses Guimarães
disse, a corrupção é o cupim da República. Você tem uma ideia, a corrupção é o cupim da República. Agora, o que faz a nossa Constituição? Dá uma resposta inigualável no mundo civilizado. Você abre o artigo 37, parágrafo 4º, Maicon, e vai encontrar os seguintes dizeres. Os atos de improbidade administrativa importarão perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, podem conferir, ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, sem prejuízo da ação penal cabível. E no parágrafo seguinte, do número 5º, mesmo artigo 37, diz que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Volto a dizer, melhor impossível. Agora, o nosso desafio é nos colocar à altura dessa Constituição. É nos dotar de uma consciência crítica como a sua. Você está no ótimo caminho. Uma consciência crítica e fazer cobranças. Não é? Fazer cobranças, vexar, chegar junto, criticar. Para isso, o Supremo Tribunal Federal proclamou que a liberdade de imprensa é plena. Vale dizer, assim como não se pode impedir que o judiciário dê a última palavra, não se pode impedir que a imprensa dê a primeira palavra. A liberdade de pensamento está lá no artigo 220, parágrafo 1º. Podem conferir. 220, parágrafo 1º. É plena a liberdade de informação jornalística. Nenhuma lei poderá conter dispositivo embaraçante da plena liberdade de informação jornalística. Então, nós hoje estamos lavando roupa, não é? Estamos trazendo a lume absolutamente tudo. Significa que nós estamos evoluindo. Agora, temos, sim, um passado de assalto ao erário. Nós não sabemos rimar erário com sacrário, não sabemos rimar. Mas eu acredito no futuro melhor. A partir do próprio Supremo, nas decisões que tem tomado, né? Eu acredito que o Supremo vem tomando decisões que têm arejado os comportamentos, inclusive políticos brasileiros. E no plano dos direitos civis, basta lembrar, células tronco embrionárias, anencefalia, não é? Lei Maria da Penha, já em matéria penal, proibição do nepotismo, fidelidade partidária, né? Liberação da marcha da maconha, para mostrar como o que quer que seja pode ser discutido por quem quer que seja, em qualquer local. Então, eu acho que essa Constituição está implantando aquilo que mais interessa, uma sociedade democrática. Mas a sua crítica é procedente. Eu também me preocupo. Quando eu soube que o estádio Mané Garrincha custou aos cofres públicos mais de R$1 bilhão, né, de reais, é evidente que eu fiquei extremamente preocupado com isso. Agora, o que fez a Constituição? Criou órgãos, e muitos, de controle externo. Os tribunais de contas e o Ministério Público estão aí. A Polícia Federal cada vez mais independente. No âmbito do marco legal, nós temos um órgão que tem funcionado bem. E, desde o seu início, tem um grande homem, um homem honrado à sua presidência, que é o ministro Jorge Age, que é a Controladoria Geral da União. Eu o cumprimento pela pergunta. Boa noite, meu nome é Alan, eu sou do 3º semestre, noturno, e a pergunta é o seguinte: para quem é a Copa do Mundo? Porque assim, a pergunta foi muito pertinente mesmo, do Maicon. A palestra foi excelente, nós vimos a importância do esporte, só que os países brigam por uma Copa do Mundo, mas no nosso país, a maioria absoluta não tem condição de comprar nenhum ingresso para entrar num dos jogos, que beira a faixa de R$300. Então, eu queria saber a opinião do senhor, e uma opinião constitucional, para quem é a Copa do Mundo.
Olha, eu vou dizer algo que não é ufanismo, não, viu? É de uma pessoa experiente, que viaja, que vai ao exterior, que lê. O Brasil desfruta hoje de um prestígio internacional muito grande, democraticamente, economicamente. O Poder Judiciário brasileiro é muito admirado hoje. Não há país do mundo que processe eleições com o refinamento que nós, né, com o avanço tecnológico que nós produzimos. Não há. Não é? E o esporte, a Copa do Mundo mesmo, mobiliza o mundo inteiro. Isso é verdade. Você encontra 4 bilhões de pessoas assistindo a televisão durante a Copa do Mundo. É uma coisa impressionante. E hoje em dia, quando o Brasil fala, ele é ouvido hoje em dia. Olha, o Brasil tem 140 milhões de eleitores, para que você tenha uma ideia. Há eleições aqui no Brasil de 2 em 2 anos. Bobbio dizia, a vitalidade de uma democracia se mede pelas vezes em que se vota, pelo número de pessoas que votam, né? Pessoas que votam, e pelas instâncias onde se vota. Você vota no partido, no sindicato, não é? Na igreja, na associação. Quanto mais instâncias abrem, não é, suas decisões para as respectivas bases, mais você vitaliza a democracia. Então, o Brasil hoje, eu nunca vi, na minha vida, nunca vi uma importância tão grande como a de que o Brasil desfruta, até porque, quando os Estados Unidos espirravam, nós gripávamos. Íamos comprar lenço de papel na farmácia ou comprar nas lojas. Hoje, os Estados Unidos entram em crise e o fato é que não nos leva de roldão, pelo menos com a mesma intensidade. A Europa atravessa o seu pior período de pós-guerra, né? E o Brasil é um país que detém hoje a menor taxa de desemprego, possivelmente a menor taxa de desemprego real, sem falar da economia informal brasileira, né? Do mundo. É tão baixa a nossa taxa de desemprego que corresponde a pleno emprego, né? O poder aquisitivo da população subiu muito. Agora, claro que cobrar R$300 por um ingresso, isso é um assalto, isso é uma disfunção, né? Eu, uma vez, há muitos anos, meu pai era vivo, eu mandei fazer uma grade para a casa de meu pai. Era uma casa de andar, mas numa rua muito movimentada, já perigosa. E meu pai não gostou disso. Mas ele tinha por mim, assim, muito carinho e tal. Éramos poetas e etc. Nos dávamos bem. Ele não me desautorizava. Então, quando eu mandei fazer a revelia dele, a grade, porque ele não queria de jeito nenhum, mas minha mãe queria, aí ele disse para mim, quanto custou essa grade? Eu aí disse, mais ou menos R$2.500. Ele aí disse, mas isso já é um assalto. Ou seja, eu queria evitar assalto. E ele disse, mas isso já é um assalto. Aí depois ele, a contragosto, ficou vendo os trabalhadores montando a grade. Aí me chamou assim e disse baixinho, os prisioneiros estão ficando perigosos. Já estão levantando grades. Meu pai gostava de uns trocadilhos. Uma vez, um professor, já de idade, era muito grosso, numa linguagem coloquial, com os alunos. Tratava mal os alunos. E os alunos fizeram o famoso abaixo-assinado para tirar esse professor. E o professor foi se justificar perante a congregação. Meu pai era o mais velho dos professores, eu era o mais novo dos professores, eu estava lá. E o professor, acusado pelos alunos, se defendeu. E a um dado momento o professor olhou para o meu pai, buscando apoio, meu pai era o decano, e disse, doutor Brito, obrigado, doutor Brito, o professor tem que impor respeito, tem que colocar o aluno no seu lugar. O senhor não acha, não? O professor aqui, o aluno lá. O professor tem que impor respeito. Meu pai era um homem muito educado, mas era sincero, ele não deixava de dizer as coisas, não. Aí meu pai disse, olha, professor, eu não acho bem que o professor deva impor respeito.
Eu acho que o professor deve se impor ao respeito. Mudou completamente tudo, né? Mudou completamente tudo. Bem, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é um assalto, repetindo o que meu pai disse. Parabéns também pelo espírito crítico, é isso mesmo. Olha, tudo vem a lume numa democracia. Anteontem, eu estava fazendo uma conferência em São Paulo, para a Associação Comercial de São Paulo. Acordo é a primeira coisa que leio no jornal, num dos maiores jornais do país, o Estadão. Ministros do Supremo viajam para o exterior com suas esposas. Eu já viajei com minha esposa, digo, vou ver o que é isso aí. E tem que ser, tem que trazer a lume, tem que mostrar. Aí quando eu fui entrando, disseram, ministro, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Há uma resolução liberando, eu digo, não, há uma resolução dizendo que quando o ministro do Supremo viaja em caráter de representação, né, ele pode se fazer acompanhar da esposa. E o senhor já viajou alguma vez? Eu disse, já, na presidência do Supremo eu viajei, recebi de 4 a 6 convites, inclusive para fazer conferência na Sorbonne, não fui. Mas houve uma conferência, um encontro de cortes constitucionais. Eu me achei no dever de representar o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional hoje admirada no mundo todo. Eu fiz uma conferência há uns 2 meses atrás, talvez até menos, nos Estados Unidos, por minha conta, viu? Eu já estava fora. Levei minha esposa. Na Faculdade de Direito Thomas Jefferson, é das mais famosas, das melhores norte-americanas. E quando eu fiz o relato do que fez o Supremo Tribunal Federal nos últimos 8, 9 anos, não causei surpresa, eles já sabiam. Aí uma juíza também conferencista, a ministra Greensberg, da Suprema Corte, estava lá presente, ela disse com toda sinceridade, disse, olha, o Brasil avançou tanto no plano dos costumes, mas avançou tanto, inclusive lei da ficha limpa. Eu fui o primeiro relator da lei da ficha limpa, lá no Supremo. Avançou tanto, ela dizendo, que eu, como juíza, o meu grande desejo é ver os Estados Unidos em 5 anos se equiparar ao Brasil. E ela disse com toda sinceridade. Então, o Brasil é uma referência. Eu fui a esse congresso, mas levei uma tese. Distribuí e fiz a sustentação oral da tese. Então, desde que usado, né, com parcimônia, com proporcionalidade, com razoabilidade, eu acho que esse recurso não é mal empregado. Eu seria hipócrita se dissesse o contrário. Mas é assim mesmo, tem que vir a lume. Não é? Tudo tem que ser objeto de discussão. Numa democracia, metaforicamente, se o espaço é público, o contribuinte tem o direito de saber se há tapetes no recinto e se debaixo dos tapetes há poeira. E quem foi que colocou a poeira debaixo dos tapetes? Isso é típico de um povo que amadurece, de uma democracia verdadeira. Então, vamos transitar da melhor normatividade para a melhor experiência, dentro daquela linha de um ditado antiquíssimo que diz assim, mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. Então, cumprimento também pela sua oportuna e lúcida intervenção. Boa noite, eu me chamo Renato, estou no 10º período e o diretor-geral da FIFA, se não me engano, o Jerome Valk, ele disse em uma entrevista, né, que o excesso de democracia era um empecilho, né, para esses grandes eventos. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha dessa declaração que ele fez. Discordo totalmente. Olha, por volta de 1850, 1852, um grande pensador e jornalista francês, chamado Alexis de Tocqueville, ele foi estudar a democracia norte-americana e a liberdade de imprensa. E percebeu que lá era livre, tudo era livre, uma liberdade total. A Constituição americana, pela emenda número 1,
pela primeira emenda, tem um dispositivo que também proíbe, não é que se limite, que a lei contenha dispositivo limitando a liberdade de imprensa, de pensamento. E ele disse o seguinte: numa democracia, os excessos de liberdade se combatem com mais liberdade ainda. Olha que frase. Não há excesso de democracia. A democracia ou é democracia ou não é democracia. E a democracia significa o quê? Olha, tirar o povo da plateia, topograficamente. É um movimento topográfico. Tirar o povo da plateia e colocá-lo no palco, na ribalta das decisões coletivas. Um conterrâneo meu, gênio da raça, chamado Tobias Barreto, foi também poeta, ele disse numa frase também atualíssima, o maior conceito, o conceito mais radical de democracia até hoje é o dele. Mais atual, mais correto. Ele disse: ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Tobias Barreto morreu em 1889, um pouco antes da proclamação da República. Agora, era um poeta, ele dizia assim: o coração também é um metafísico, estremece por formas invisíveis, anda a sonhar uns mundos encantados e a querer umas coisas impossíveis. Mais alguém? Menino Ares Brito, primeiramente cumprimentá-lo pela excelente explanação. Meu nome é Mauro, eu sou do 8º semestre. E o senhor muito bem colocou, o Brasil hoje é visto com grande referência em termos de sistema eleitoral nosso, é uma referência, com mais de 140 milhões de eleitores. O nosso próprio sistema judiciário, como o senhor muito bem acabou de colocar. No entanto, na noite de ontem, nós tivemos o privilégio de ouvir o ministro-presidente, Joaquim Barbosa, em determinado momento, por citar que o nosso sistema político partidário, no Brasil não existem partidos, existem partidos de mentirinha. Isso causou na imprensa hoje, ou seja, um verdadeiro alvoroço. Ou seja, então, na sua opinião, o que nos falta? Se nós somos referência em sistema eleitoral, em sistema judiciário, no sistema político partidário, o que o Brasil precisa avançar para que nós possamos mudar esse triste quadro que ontem foi muito bem colocado pelo ministro Joaquim Barbosa? Volto a dizer, muito boa pergunta também. O nosso desafio é transitar da melhor normatividade para a melhor experiência. É dar o exemplo, não é? É buscar a legitimidade pelo exercício, a legitimidade pela prática sustentada, não é? Renovável, perenemente renovável. Você abre a Constituição e vai encontrar no artigo 1º, inciso de número 5, o pluralismo político, como um dos fundamentos da República. Artigo 1º, inciso de número 5. Pluralismo no reconhecimento de que toda pessoa tem o direito de pensar político-filosoficamente. Ideologia é isso, né? Ideologia é pensar político-filosoficamente. Filosofia política é ideologia, é um modo de conceber a organização do Estado, o funcionamento do Estado, a organização do governo, o funcionamento do governo. A sua cosmovisão filosófico-político se chama ideologia. Assim como nós temos direito a uma escolha de profissão, temos uma preferência religiosa, uma preferência profissional, uma preferência sexual, não é? Uma preferência regional, nós escolhemos em que região morar. Nós temos também uma preferência ideológica e buscamos o partido que consagra a ideologia mais afinada
com o nosso modo de pensar a vida politicamente, filosoficamente, politicamente. O pluralismo político está ali como fundamento da República. Aí você salta para o artigo 17 e vai encontrar como densificação desse pluralismo político o pluripartidarismo. O que é partido? Partido é parte, parcela de opinião pública. Cada partido consagra uma parcela de opinião pública no plano filosófico-político. Cada partido é obrigado a ter programa de trabalho, programa de governo, para quando chegar ao poder. E uma densidade ideológica. Então, um conteúdo ideológico, um conteúdo programático, isso é exigido pela Constituição. Aí você diz, não, os partidos têm. Em tese tem, na prática não tem. Aí o que vamos fazer? Estilhaçar os partidos? Abolir os partidos? É tentar mesmo, é que melhorar, contribuir para que eles se assumam ideológica e programaticamente, tal como no papel eles se constituíram e permanecem funcionando. Eles só têm direito a fundo partidário, que é dinheiro público, e só tem direito a horário gratuito e na televisão e no rádio, que é dinheiro público, para divulgação do seu conteúdo programático e ideológico. E a regimentação de adeptos, de filiados e de simpatizantes. Quer dizer, está faltando autenticidade partidária. Isso é um fato. Está faltando autenticidade partidária. Agora, a democracia conduz ao alcance dessa autenticidade. Por quê? Vou falar de novo numa linguagem de futebol. Abram a Constituição, preâmbulo. Eu peço que vocês confiram minhas palavras. Está dito assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para... Aí é o que interessa. Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para o quê? Aí vem a resposta. Instituir um Estado democrático. Mas não é só isso. Não é democracia como um discurso, uma retórica, algo evanescente, um palavreado bonito. Não. Um Estado democrático destinado a democracia como caminho, meio, roteiro, né, conjunto de condições, estrada, destinado a democracia como estrada, democracia instrumental, procedimentalista, destinado à realização dos direitos sociais e individuais. E vem 6 valores, nominalmente citados pela Constituição: desenvolvimento, segurança, bem-estar, liberdade, igualdade e justiça. Vale dizer, a democracia é como a Constituição dizendo, o caminho é a democracia, que é prestígio máximo do povo. Prestígio das bases, limitação das cúpulas. Isso é democracia. Prestígio das bases, limitação das cúpulas. Movimento ascendente do poder. O poder que vem de baixo para cima e não descendente, de cima para baixo. Isso é democracia. Numa linguagem de futebol, democracia é o camisa 10. É o melhor assistente. É que coloca a justiça na cara do gol, o desenvolvimento na cara do gol, o bem-estar na cara do gol, a liberdade na cara do gol, a segurança na cara do gol, a igualdade na cara do gol. O melhor assistente, o camisa 10, é a democracia. Mas uma particularidade, quando o gol é feito, é de dupla autoria. A democracia reluz em cada valor realizado. Todas as vezes que há justiça, a democracia se afirma. Todas as vezes que há igualdade, a democracia se afirma. Todas as vezes que há liberdade, desenvolvimento, bem-estar, a democracia se afirma. Então, a democracia que era procedimentalista, instrumental, passa a ser substancial, passa a ser finalista. O juiz é obrigado, o árbitro é obrigado a dizer, o gol é de dupla autoria, é do desenvolvimento e é da democracia. Todas as vezes que há liberdade de imprensa, a democracia reluz na liberdade de imprensa. Então, nós desfrutamos hoje de uma Constituição que fez da democracia a sua menina dos olhos, o valor dos valores, o princípio dos princípios, o cântico dos cânticos.
Então, eu fiz um poema quando eu era garoto, que me parece dar uma resposta à sua lúcida e corajosa pergunta, como as demais foram. O meu poema é assim, é um poemeto. Não tenho metas ou objetivos a alcançar. Eu não tenho mesmo, não. Eu nunca planejo nada. Eu gosto muito daquela música de Raul Seixas. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter aonde ir. Então, o meu poema diz: não tenho metas ou objetivos a alcançar. Tenho princípios. E na companhia deles, nem me pergunto onde vou chegar. Então, na companhia da democracia, eu nem me pergunto onde vou chegar. Mais alguma pergunta? Não. Bem, depois dessa noite, que para nós podia ter sido um concerto de piano ou uma orquestra, nós tivemos aqui um recital de poemas e sempre ligados à democracia. Então, é muito importante para nós, neste momento, lembrarmos que na academia, na universidade, as pessoas podem expressar a opinião delas. E o que o ministro Joaquim Barbosa fez ontem é expressar a opinião dele como alguém que pertence a uma academia. E a opinião dele tem que ser respeitada. Ele não falou em nome do STF, ele falou em nome pessoal e como professor. E nós não podemos nunca, numa universidade, ficarmos vigiando ou cerceando a liberdade de um professor ou de um aluno, desde que, como disse o ministro, ao final aqui, sejam respeitados os princípios. Então, eu estou muito feliz com esse evento, não é? Com a Semana Jurídica. Parabéns, professora Ani, sua equipe, porque nós estamos tendo aqui aulas de democracia. Então, boa noite para todos vocês. Muito obrigada, ministro, por essa brilhantíssima palestra. E muito obrigada, professor Ibanez, professor querido Castilho, que é da minha região lá de Minas Gerais, e a professora Ani. Nós temos a mesma qualidade, nós somos mineiros. Então, gente, boa noite a todos vocês, muito obrigada pela presença e, mais uma vez, vamos continuar lutando pelos valores que nós acreditamos, né? E trabalhar juntos para que esses valores sejam alcançados. Obrigada. Obrigado, professora Aida.